Será que existe alguém que discorda que o Brasil precisa de um Nayib Bukele? Nesse vídeo eu vou te falar 5 motivos que provam que o Brasil precisa de um Nayib Bukele. O Brasil só vai caminhar para frente, só tem jeito esse país aqui se aparecer um Nayib Bukele, que por sinal eu vou falar dele no final desse vídeo aqui. Eu mostro quem eu acredito que pode ser o Bukele brasileiro. Primeiro motivo que mostra que precisamos de um Bukele: facções que tomam territórios e impõem suas próprias leis. O Brasil está tomado de facções criminosas, são inúmeras, espalhadas pelo Brasil inteiro. Eles simplesmente tomam nacos do território, eles simplesmente tomam espaços gigantescos do território nacional do Brasil e impõem suas próprias leis. Eles que fornecem botijão de gás, eles que fornecem eletricidade, eles que mandam na internet, eles mandam em absolutamente tudo. Se você tem um bar, você é obrigado a pagar imposto pro dono do morro, pro dono da favela. Você é obrigado a pagar pro dono da favela, mesmo o estabelecimento sendo seu. Se você quiser internet, você tem que pegar com ele. Se você quiser o gás, você tem que pegar com ele. Isso é simplesmente bizarro. Os caras simplesmente tomam territórios e impõem suas próprias leis e cobram impostos dos moradores. Há 20, 25, 30 anos atrás, como funcionava uma facção criminosa? A principal fonte de receita de uma facção criminosa 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, era a venda de entorpecentes. As coisas mudaram bastante. As coisas mudaram completamente. É por isso que, por exemplo, o debate de legalização de drogas, legalização de maconha é algo estúpido. Se você legalizar maconha, se a maconha for legalizada no Brasil, não muda em absolutamente nada o tamanho das facções que existem no Brasil. Porque hoje a maior parte do faturamento das facções não são com entorpecentes. Não, são com venda de botijão de gás, com fornecimento de internet e cobrança de estabelecimento, cobrança de aluguel de estabelecimentos. Assim, essa é a maior parte da receita. A maior parte da receita hoje das facções criminosas vem do controle territorial que eles exercem. É um negócio simplesmente absurdo. Então, o Brasil precisaria de um Bukele realmente para tocar o terror nessas facções, colocar todo mundo na cadeia, entendeu? Construir presídio, ir para cima de verdade, cagar para direitos humanos. Essas ONGs de direitos humanos, todas deveriam ser expulsas do Brasil. Todas elas, porque elas só, de fato, elas só defendem vagabundo, só defendem bandido. Quando um bandido rouba um celular, dá um tiro na cara da vítima, as ONGs de direitos humanos, nenhuma delas se preocupa com a vítima, e sim com o criminoso. Então, essas ONGs elas só servem para ferrar a vida de um país. Isso é um fato, tá? Um fato. Essas ONGs elas precisam ser extirpadas do Brasil. Elas defendem criminosos de forma descarada, não tem nem como negar isso. Segundo motivo que mostra que precisamos de um Bukele: não temos capacidade de reação, precisamos de um choque de realidade. Rapaziada, hoje a nossa classe política ela está extremamente confortável como as coisas estão. As pessoas continuam idiotas, elas são alimentadas com pão e circo. Os presidentes que se elegem são todos uns patetas, não fazem absolutamente nada contra o crime organizado. As facções criminosas crescem, elas se adentram cada vez mais no Estado brasileiro de diversas formas. Elas, como que eu posso dizer, elas criam empreendimentos para lavar dinheiro. Posto de gasolina é o mais conhecido, mas tem restaurante, sei lá, lava rápido. Enfim, e essas facções criminosas elas ficam crescendo, elas ficam ganhando corpo, elas criam mecanismos de lavar o próprio dinheiro. E cara, nós precisamos o Brasil só tem jeito se um Bukele, um doido da vida, cara. Um sujeito realmente desprendido, um sujeito que não tenha rabo preso. O Brasil só vai pra frente se alguém que de fato tenha coragem decidir peitar todo esse sistema viciado que nós temos. No momento nós não temos capacidade de reação. A sociedade está anestesiada. Os nossos políticos estão confortáveis da forma que está, entendeu? Compra o voto dos eleitores, se elege com base na compra de voto, não muda absolutamente nada e o Brasil continua uma porcaria. E vai continuar uma porcaria se nós não dermos um jeito de eleger um Bukele.
alguém desprendido, alguém maluco das ideias, alguém doido o suficiente para peitar o sistema. Nós pensávamos que esse sujeito seria o senhor Jair Bolsonaro, mas acontece que quando ele ganhou, quando ele se elegeu em 2018, ele simplesmente entregou tudo para o sistema, ele se aliou ao sistema. Ele traiu todas as pautas da direita que ele prometeu defender. Ele simplesmente entregou tudo para salvar o seu filho, Flávio Bolsonaro. Ele fez aliança com o sistema para que o seu filho não fosse preso. Essa é a grande verdade. Você, bolsonarista, não fica bravo comigo. Essa é só a realidade. É a verdade, são os fatos. Não tem como tapar o sol com a peneira. Terceiro motivo que mostra que precisamos de um Bukele. A população implora por alguém que os livre do controle dos bandidos. Repito, a população pensou que esse homem era Jair Bolsonaro, mas chegando lá, o Bolsonaro se vendeu para o sistema. Entendeu? Quando de fato aparecer alguém disposto, comprometido a livrar a população do crime organizado, esse sujeito ele vai ser abraçado pela população. A popularidade dele vai bater lá em cima, igual a de Bukele. A popularidade do Nayib Bukele lá em El Salvador é um negócio absurdo. É 70, 80, 90% de aprovação. Por quê? Porque ele enfrentou o crime organizado, ele libertou aquelas pessoas. E o sujeito que libertar o povo brasileiro do crime organizado nesse país aqui, a popularidade desse sujeito vai lá pra cima. Ninguém vai ter coragem de peitar esse sujeito, entendeu? Ninguém vai ter coragem de querer contrariar as vontades do povo. Não vai ter como. Não vai ter como, entendeu? Quarto motivo que mostra que precisamos de um Bukele. Não temos respeito internacional. Somos vistos como palhaços indefesos. Olha só, uma das maiores tragédias, cara, hoje em dia, é o Brasil ser visto como o bobo alegre, sabe? O bobo alegre, o palhaço cômico da festa. Imagina todo mundo reunido num baile de gala, conversando coisas interessantes, coisas importantes, coisas que mudarão o destino da humanidade, sei lá, reuniões extremamente importantes. O Brasil é aquele sujeito bêbado que chega na festa com todo mundo com trajes apropriados. O Brasil é aquele que chega de chinela havaianas, sem camisa, contando piada. Esse é o Brasil. O mundo enxerga o Brasil dessa forma. O bêbado engraçado. Ah, chegou o bêbado engraçado. Vem aqui, Brasil. Conta umas piadas aqui. Conta umas piadas pra gente. Dá um mortal aí, Brasil. Sabe? O Brasil é visto como o palhaço. O bêbado engraçado. O Homer Simpson, sabe? O Brasil é o Homer Simpson da política mundial. Nós somos uma piada, cara. Nós somos uma piada. Então nós precisamos de um cara que realmente imponha respeito. Nós precisamos de um sujeito desse. Está entendendo? Senão nós vamos continuar sendo vítimas, palhaços indefesos. Por que eu estou falando indefeso aqui também? Porque o Brasil é um país extremamente rico e os nossos líderes são patetas. Para os Estados Unidos, a França, em algum momento querer meter o bedelho aqui dentro, a própria China, querer explorar. Na verdade isso já está acontecendo, né? Eu estou falando isso aqui, mas as nossas terras raras elas já estão sendo exploradas pela China já tem um tempo, né? É verdade seja dita, né? Verdade seja dita. Acontece que essas coisas elas vão piorar cada vez mais. Elas vão piorar cada vez mais. O Brasil vai ser cada vez mais roubado. Os bens do Brasil vão cada vez mais serem subtraídos desse país aqui. É por isso que nós precisamos de alguém firme, alguém sério. E com certeza esse sujeito não é o Flávio Bolsonaro, tá? Dica, não é. O Flávio Bolsonaro, se ele fosse eleito, ele faria um governo muito parecido com o governo Lula. Muito parecido. Seria um governo praticamente idêntico ao governo Lula. Praticamente idêntico. Quinto motivo que mostra que precisamos de um Bukele. O país vai se tornar um narco-estado dentro de poucas décadas. Eu não tenho a menor dúvida disso aqui, tá? Eu não tenho a menor dúvida. O que é um narco-estado? É basicamente Estado e crime organizado juntos. Estado, governo e crime organizado agindo juntos. É basicamente uma simbiose, sabe? É tipo o Venom. Os dois agindo juntos. Um negócio bizarro. O primeiro comando da capital, vulgo PCC. Cara, o PCC já possui operações extremamente complexas. Os caras já possuem juízes. Os caras já possuem delegados. Recentemente foi preso uma mulher e uma delegada.
delegada do PCC. O PCC praticamente pagou todos os estudos dela e ela se tornou alguém de dentro do Estado, cara. Ela se tornou alguém de lá de dentro. Ela adentrou na máquina pública, financiada pelo PCC. Olha que negócio bizarro. Olha que negócio bizarro. Existe até um certo juiz aí, que eu não vou citar o nome dele porque eu não sou maluco, que dizem que ele foi financiado pelo PCC. Ele era advogado lá, ele tem algumas relações muito estranhas com o PCC. Então, é basicamente o crime organizado adentrando dentro do Estado. Se nós não elegermos um maluco, um sujeito desprendido de fato, maluco das ideias, o Brasil corre um sério risco de se tornar um narco-estado, cara. Um sério risco mesmo. Isso já está acontecendo. Essas facções elas já possuem braços de operações em inúmeros setores da sociedade. Inúmeros. O faturamento dessas facções é um negócio bizarro. Eu ouvi dizer que o PCC fatura 10 bilhões mês. 10 bi, irmão. Mês. É um negócio simplesmente assustador. É simplesmente maluco. É coisa de louco. Você entendeu? É muita grana que esses caras fazem. É muita grana. Você tá entendendo? E é isso, rapaziada. E quem é o sujeito que eu acredito que seja o único que pode colocar o pé na porta e mostrar pra todo mundo que o Brasil pode ser grande? É esse sujeito aqui, Renan Santos. Não, Renan Santos, irmão. Renan Santos. Flávio Bolsonaro comprometido com o sistema. Flávio Bolsonaro deve favores ao sistema. Flávio Bolsonaro foi salvo pelo sistema. Se não fosse o sistema, se não fosse um determinado ministro chamado Toffoli, ele estaria preso. É isso que ele deveria estar preso, o senhor Flávio Bolsonaro. Se não fosse por esquema, o senhor Lula estaria preso, o senhor Flávio Bolsonaro estaria preso. Esses sujeitos, eles só estão soltos por conta de esquema. Eles só estão soltos por conta de esquema. O único sujeito que pode peitar esse sistema aí é esse aqui. Entendeu? Renan Santos. E é isso aí, rapaziada. É isso aí. Se inscreve nesse canal aí, deixa seu like. Só falta o quê? 94 mil inscritos pra gente bater 100 mil inscritos nesse canal aí. Beleza? Só isso só que falta. Quase nada. Falta quase nada. Só 94 mil inscritos. Se inscreve nesse canal aí, firmeza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.